Bom dia, senhores! Saudações tricolores, mais um vídeo aqui da Central Fluminense. Mais uma vez estou aqui com o FK Poando e agora a gente vai falar do Pitbull. Ah, quem é Pitbull, Leinade? Já ia falar besteira aqui. Felipe Capuano, bom dia, meu amigo, tudo bom? Bom dia, meu amigo, bom dia pra galera aí. Deixando claro, né, que não sou eu o Pitbull, tá? Eu fiquei com a impressão de você ia falar o nome do Pitbull e você me chamou, eu fiquei meio assim, não sou eu o Pitbull, o vídeo não é pra falar sobre mim, tá? É outro Felipe que a gente vai falar aqui. É isso aí, pedir pra galera se inscrever no canal, deixar seu like, ativar notificações, compartilhar esse vídeo com geral. Se inscreva no canal, gente, é muito importante pra gente, que é um canal independente sobre o Fluminense. A gente gosta de trazer as informações, fazer análise das informações, debater entre a gente aqui as informações que saem nos portais sobre o Fluminense. Então ajuda a gente aí, se inscrever é de graça, aperta no botão vermelho aí, se inscreva e ajuda a gente a alcançar mais tricolores com seu like aí, com a sua inscrição, com o seu comentário no final do vídeo. Então também assista esse vídeo até o final para nos dar mais engajamento e a gente alcançar mais tricolores. Se isso tudo era de graça, agora eu vou te pedir dinheiro. Se você quer financiar o nosso canal aí, ó, ajudar a gente a crescer sendo membro, por apenas R$ 2,99 por mês aí no seu cartão de débito, você aperta aí no botão ao lado do se inscreva-se, vire um membro, seja um membro, tá escrito? Seja um membro aí. Vire um membro. É isso aí. Pra tu ver como que eu fiquei enferrujado. Tô enferrujado, mas a gente vai voltando da melhor forma. Então é isso. Assista esse vídeo até o final, a gente vai falar sobre o Felipe Melo, tudo sobre o Felipe Melo no Fluminense, o que é verdade, o que é mentira, a nossa opinião. A gente vai falar tudão nesse vídeo aqui agora. Então, meus amigos, vamos falar de Felipe Melo, Capuano. Que assunto polêmico. A gente sabe que o Felipe Melo é um cara meio polêmico, seja pelas suas atitudes em campo, seja por ter um lado político. Sabe que a torcida leva isso em consideração. Eu, como não levo, eu vou fazer análises simplesmente imparciais. Aos meus olhos, o público pode depois até comentar se achou estranho alguma coisa, mas enfim, vamos lá aos fatos, Capuano. Felipe Melo, 38 anos, vem de uma passagem vitoriosa do Palmeiras, mas não irá renovar. Boatos dizem, não sei se é verdade, queria 2 anos de contrato, o Palmeiras ofereceu 1 e queria avaliar ele no final de 2022 para dar mais 1 ano de contrato, o que deveria ter sido feito com o Wellington aqui. Provavelmente, se isso proceder, o Fluminense vai oferecer 2 anos de contrato para o Felipe Melo. Você traria Felipe Melo para o Fluminense? Bom, Daniel, vamos lá. 2 anos de contrato para o Felipe Melo, com 38 anos, eu acho um pouco arriscado. Eu acho o Felipe Melo um baita jogador, tá? Eu acho o Felipe Melo muito bom. Eu acho ele muito acima dos volantes que a gente tem. Seja tecnicamente, sim. Seja em termos de experiência, sim. Seja em termos de títulos, sim. Só que 2 anos de contrato com um jogador de 38 anos, eu acho, como diria o Paulo César Oliveira, temegário. Não dá. Entendeu? O que eu acho que seria plausível de você fazer é você dar um contrato de 1 ano com uma opção de renovação por mais 1. Aí eu acharia de boa. Agora, 2 anos de contrato eu acho complicado. E tem uma outra questão, Daniel, que você já vai falar daqui a pouco, mas eu já te dou o gancho para você puxar, que é o salário do Felipe Melo. A gente tem que pensar em quanto o Felipe Melo vai ganhar. Porque assim, vou me alongar aqui, dane-se. Felipe Melo, vamos lá. Eu acho um baita jogador, acabei de falar aqui. Só que a posição de primeiro volante, ela não é a mais carente do Fluminense. Existem várias posições que o Fluminense precisa se reforçar. Eu já falei aqui em vários vídeos no canal que eu reforçaria praticamente todas as posições do elenco. Todas. E primeiro volante, se tiver uma grande oportunidade, o que eu considero que o Felipe Melo eu reforçaria também. Mas na minha escala de prioridades, primeiro volante e miolo de zaga são as 2 posições que, ao meu ver, a gente precisa menos. Porque a gente tem o André, que é um baita jogador, um dos melhores do time,
E o nosso miolo de zaga também é muito bom. Então, assim, você investir no Felipe Melo altos valores, né, para ele ser reserva ou para ele revezar com o André, talvez não seja uma prioridade. Então, assim, talvez não é uma prioridade. Eu acho o Felipe Melo um grande jogador, eu quero o Felipe Melo no Fluminense, tá? Só que eu acho que isso tudo tem que ser levado em conta. Se for para fazer loucuras, eu acho melhor fazer uma loucura por um atacante, por um camisa 10, por um goleiro, e não por um primeiro volante. Concordo com você. Eu, sinceramente, eu estava até esquecendo desse fator, Capuano. Você sabe o meu posicionamento sobre o Felipe Melo, vou falar aqui. Eu sou contra a vinda do Felipe Melo. Por quê? Pela idade. Eu acho que, assim, a idade dele pesa muito, assim, a gente pensando, assim, para uma temporada cheia. Ah, vamos contar com o Felipe Melo? Tem o André, vão vender o André, não vão vender o André? Porque nesse primeiro momento, Felipe Melo viria para ser reserva. E ele não vem com salário baixo, como bem você lembrou. Não vai vir com salário baixo. Ah, o Felipe Melo joga na zaga, meu amigo, mas é como você também falou. Hoje a gente está muito bem servido de zagueiros e ainda veio o David Duarte. Já assinou pré-contrato. Será jogador do Fluminense. Onde que o Felipe Melo se encaixaria nesse Jogar Fluminense? o André Porque para mesmo segundo volante já não me agrada também. A gente viu não contra o agrada Atlético também. Mineiro. Assim, você... O André... Vamos supor que o André seja vendido, Capuano. Entre o Felipe Melo, mas o Felipe Melo não vai aguentar jogo quarta domingo. A gente viu no próprio Palmeiras que ele não jogou praticamente final porque ele estava machucado. Ele jogou aquela partida contra o Fluminense, ele saiu mal. Acho que ele se lesionou na partida contra o Fluminense. Então, assim, é uma contratação de risco. Se fosse um jogador bem fisicamente, eu não acho que eu não estou levando nem em consideração a idade, Capão, porque eu era a favor da vinda do Daniel Alves. Mas o Daniel Alves, para tu ver, o Daniel Alves foi pro Barcelona, cara. Voltou pro Barcelona, para a gente ver um nível. Felipe Melo já não acho que vai fazer tanta diferença assim pro Fluminense, tecnicamente falando. Eu acho que seria mais uma contratação como saiu, se eu não me engano, na Netflix, não sei se foi Explosão, quer trazer para liderar o time. Porra, você já tem o Fred para liderar. O Fred faz o quê lá no Fluminense? Ele não é o líder do elenco? Então, assim, eu acho que o Fluminense tem que se preocupar em trazer jogadores que vão fazer realmente a diferença. Como que você falou, a gente tem uma lista de prioridade de posições muito mais carentes do que primeiro volante. Eu acho que dá muito bem para você dar uma segurada e contratar lateral esquerdo, meia de criação, jogadores de lado de campo, um centroavante para vir para titular, tentar trazer um goleiro para ser titular. Tudo isso, você tem uma vasta lista aí de posições que você precisa reforçar se o Fluminense quiser brigar por título. Eu acho que assim, o Felipe Melo é um grande jogador, eu acho ele um bom jogador, só que eu não vejo ele fazendo a diferença no Fluminense com 38 anos, Capuano, sinceramente. Eu não enxergo, eu não traria. Eu acho que o Fluminense precisa olhar para frente, precisa. Como eu falei no ano passado, a gente tem um desnivelamento de idade do elenco muito grande, é um desnível muito grande. Ou você tem jogadores acima de 30, muitos, ou você tem muitos jogadores abaixo de 20, 22, por exemplo, e poucos na faixa de 24 a 30, que é o auge físico do jogador profissional de futebol. Então, assim, eu acho que o Fluminense tem que priorizar jogadores nessa faixa de idade. A gente precisa, porque o jogador vai estar no seu auge físico, talvez, assim, quando o jogador está no seu auge físico, ele também está no seu auge técnico e vai aguentar mais a carga da temporada do que o Felipe Melo com 38 anos. Então, assim, não é uma contratação inteligente, eu acho que é uma contratação até preguiçosa da diretoria do Fluminense cogitar o Felipe Melo. Eu sou contra, por esses motivos. A gente elencou vários motivos aí. Tem gente que é a favor, ok, eu respeito. Só que se eu sempre argumento aqui que eu quero um Fluminense forte, eu quero um Fluminense pensando para o futuro, eu quero um Fluminense com planejamento legal, eu não traria o Felipe Melo por esse motivo, pela idade,
pela circunstância. O volante, o André já tem o André. Ele não vai aguentar a carga da temporada. Então, assim, eu acho que é uma contratação nula, inútil. Porque, assim, vai agregar pouco. Ah, vai trazer para liderar. Meu amigo, então contrata um líder aí. Tem vários líderes aí de setor. Contrata um líder de setor ali para liderar o elenco, ponto. Agora, você trazer um jogador para liderar o elenco, ele quase não jogar por um salário alto, cara, assim, eu sou contra pesado. Então, o Daniel, saiu hoje, agora pela manhã na Netflix, uma informação de que a possível vinda do Felipe Melo está um pouco dificultada. Não deve acontecer, na verdade. Né? A gente está aqui falando sobre, porque o Fluminense tem interesse, mas não deve acontecer por N fatores. Né? Um deles é a concorrência forte. O Internacional saiu na frente na briga, né? Ele disse que conversou com o Inter. Oi? Ele disse que conversou com o Inter. O único clube que ele conversou foi o Inter. Exatamente. Já tem negociação com o Felipe Melo. Né? Tem o Inter, tem clubes lá da Argentina, né? Os Estudiantes, o Boca Juniors estão atrás do Felipe Melo. E também tem uma questão que eu achei um pouco peculiar de se falar aqui, de que dentro do clube a questão política que envolve o Felipe Melo virou um entrave, né? O fato do Felipe Melo, todo mundo sabe, né? Que o Felipe Melo é um cara 100% a favor do atual presidente do Brasil. Fala isso sempre que ele pode, né? E isso parece que causou um conflito lá dentro do Fluminense, causou debate e causou um desgaste. Ah, cara, assim, Felipe Melo. Eu acho isso, desculpa até a expressão, uma mongolice do caralho. Porque, cara, o próprio Mário é contra o presidente que quer trazer o cara. Tipo assim, isso não entra no futebol, gente. As pessoas têm que entender, Capuano. Tem que entender, cara. Que tem gente que tem seu lado político, pô. O Julião não jogava no Fluminense? Ficou esse tempo todo no Fluminense. Um monte de gente também era contra. Não era contra o Julião pelo lado político, porque ele era ruim, pô. Era porque ele era ruim. O Felipe Melo, cara. Porra, deixar de trazer o Felipe Melo. Eu não quero trazer o Felipe Melo por tudo que eu falei antes aqui no vídeo. Agora, deixar de trazer um cara por causa de posicionamento político? Porra, o clube é democrático ou não é? Porque tipo assim, todo respeito, esse pessoal aí que acha que é revolucionário adora falar que é democrático. Ah, não sei o quê, é contra a democracia. Aí não quer trazer o cara por causa de lado político? Isso é o quê, Capuano? Isso é democrático? Não trazer o cara porque ele tem um pensamento diferente politicamente falando? Ô Daniel, você sabe, qualquer um que conversou comigo já 5 minutos ou olhou alguma rede social minha sabe que eu tenho uma posição política que é completamente contrária à do Felipe Melo. Mas eu concordo com você, isso aí para mim não tem nada a ver. Até porque, cara, se a gente for começar a pensar assim, tem uma galerinha nesse elenco do Fluminense que não poderia estar lá. Porque pensa igual. Exatamente! Então, por que... Não, aí daqui a pouco, por que esse pessoal que é contra o posicionamento político do Felipe Melo não é contra o Fred? Faz um baixo assinado logo pro Fred sair, porque todo mundo, o lado político do Felipe Melo é o mesmo Fred, pô. Exatamente, então, assim, Daniel. Não tem México, Capuano. Não tem nada a ver. Tá? Porque, Capuano, tem muita gente que fala. Ó, tem gente que fala que política e futebol não se misturam, tem gente que fala. Tem gente que jura que política e futebol não se misturam, ou seja, acredita que futebol e política se misturam sim. Eu, sinceramente, Capuano, eu acho que não deveria se misturar por causa desse tipo de coisa, pô. Porra, o cara deixar de trazer o cara porque o cara pensa, é de um lado político diferente. E se fizesse isso com o Julião? Porra, não seria errado também? Então, porra, galera, não tem condições. Você elencar, igual eu falei aqui, motivos para não trazer o Felipe Melo dentro de campo, questões de futebol, porque ele é um jogador de futebol, 100%. Agora, você deixar de trazer um jogador por lado político, por gênero, por ser homossexual, porra, isso aí não faz sentido nenhum, Capone. Isso aí não faz sentido nenhum. Isso daí já está excedendo o futebol. E eu sou contra. Ponto. Não, é isso, Daniel. É assim, como eu falei, eu sou a favor do Felipe Melo, com essas ressalvas que eu fiz, mas eu sou a favor da vinda dele. Né? E, como eu disse, sou um cara que pensa completamente diferente do que ele politicamente. Só que se ele é um cara que vai agregar para o Fluminense ganhar títulos, que é o que eu considero,
vai melhorar o nível do elenco do Fluminense, pô, meu amigo, beleza, entendeu? O que ele faz lá, enfim, eu discordo totalmente, ele vai dar entrevista, eu vou ficar puto, ele falando merda. Pô, mas acontece, cara, bola pra frente, entendeu? Eu acho que isso aí, na verdade, me parece ser muito mais desculpa pra jogar pra galera, entendeu? Pra jogar pra galera, do que qualquer outra coisa. Viram que não ia rolar e meteu essa, não, o Fluminense, porra, se desagradou com as opiniões do Felipe Melo e que jogou pra galera. Pra mim, a impressão que passa é essa, que quiseram jogar pra galera, que não vão trazer ele por outros motivos, tá? Enfim, nesse ponto eu e você discordamos, né? Eu traria o Felipe Melo, mas com essas ressalvas. Eu acho que tem muitas posições para trazer antes do que você fazer um grande investimento no Felipe Melo. E como você disse, temos o André. O Felipe Melo seria um jogador ali mais para compor o elenco, para revezar com o André. E aí eu acho que a gente teria um salto muito grande no elenco. Porque quando o André não joga hoje, quem joga é o Risadinha. Entendeu? Então, assim, seria um salto absurdo você ter o Felipe Melo. Mas tem outras posições que são mais carentes. Você pega, por exemplo, a lateral direita, já que a gente está falando dessa questão política, né? Você tira lá o Samuel Xavier, entra o Calegari. E o Samuel Xavier já é ruim. O Calegari também. Ou seja, você não tem nenhum dos dois na lateral. Então, assim, é uma posição que precisa mais de reforço do que primeiro volante. Lateral esquerda, então, nem se fala, né? Mas, enfim, eu acho que a gente já falou tudo que tinha para falar de Felipe Melo nesse vídeo, né? Sim, até porque, Capone, eu acho que discussão sobre jogador de futebol tem que ficar em campo e bola. Esse negócio, fulano de tal é isso, fulano de tal tem lado político, fulano de tal é homossexual, é transexual, é não sei o quê. Cara, isso daí... A única coisa que pode transcender o futebol é se o cara for criminoso. O cara já for racista, o cara já for homofóbico, beleza. Agora, por lado político, simplesmente por isso, Capuano, isso aí não é democrático, isso aí não é Fluminense, Capuano, se essa notícia for verdade, obviamente. Então, assim, eu não gosto nem de falar dessas coisas, mas tem que ser falado, né, Capuano? Porque a gente torce Fluminense, a gente fala sobre Fluminense e a gente não pode fechar os olhos para essas coisas. Eu discordo completamente disso aí. Deixar de trazer um jogador por causa de lado político, cara, isso aí. E olha que eu tô sendo contra trazer ele. Para você ver o quão absurdo é isso aí. Mas é isso, o vídeo ficou um pouco mais longo por causa desse debate. Eu acho até importante a gente falar sobre isso. Mas é isso, eu não traria o Felipe Melo. Essas são as informações. O único clube que o próprio Felipe Melo disse que negociou foi o Inter. O Fluminense tem interesse, saiu até no GE, porém, eu acho que vai ser muito difícil o Fluminense trazer por valores, porque eu acho que o Felipe Melo vai vir sendo reserva por um alto valor, pela idade, pesando já 38 anos. Repito, eu até falei que eu não traria o Felipe Melo pela idade, mas também pelas lesões, né? Ele tem algumas lesões importantes aí durante essa passagem do Palmeiras, diferentemente do Daniel Alves, que eu tinha uma visão mais aberta, até pela necessidade, pela qualidade e tal. Não que o Felipe Melo não tenha qualidade, mas assim, questão de necessidade, pela gente ter o André, por não ser uma posição importante, eu acho que eu não traria o Felipe Melo, não, eu continuo com a sua opinião. Então é isso, Capano, podemos encerrar já. É isso, rapaziada. Falamos pra caramba se inscrever, pedir pra galera se inscrever no canal, deixar seu like, ativar notificações, seja membro do canal. Obrigado por você ter assistido até o final. E é isso. Comentário, qual é a sua opinião? Deixe seu comentário. Qual é a sua opinião sobre isso aí? Que a gente fez um debate importante, esclarecedor aqui. Central Fluminense também é cultura, Capona. Também se discute coisas da sociedade brasileira. Inacreditável esse canal, cara. Valeu, galera. Tamo junto.